Paletas. Distribuição Sinapse. Lascaux, pré-história da arte. Gruta de Lascaux, Dordogne, França, há cerca de 18 mil anos. – 8 de setembro de 1940. Estamos em Montignac, um vilarejo às margens do rio Vézère, na Dordogne. Marcel Ravidat, um aprendiz de mecânico, tem 17 anos e passeia por uma colina próxima ao local chamado Lascaux. Ele desce numa cavidade coberta de espinhos. No fundo da cavidade, resultado da queda de uma árvore, Marcel vê um buraco. Uma pedra rola para dentro e faz eco. 4 dias depois, a 12 de setembro, Marcel Ravidat retorna com uma lanterna rústica. Traz com ele 3 amigos, Jacques Marsal, Georges Aniel e Simone Coencas. Juntos, eles alargam o buraco. Ravidat entra primeiro, escorrega e cai numa grande cavidade. Os 4 descem até o fundo da primeira sala, onde descobrem pinturas nas paredes. Após alguns dias de segredo, os descobridores decidem alertar seu antigo professor, Léon Laval, que também resolve descer até o local. Na época, o maior especialista francês em pré-história, o Abade Breuil, estava refugiado em Brive, perto de Montignac. Ele visita a gruta 9 dias depois da descoberta. Mal termina a guerra, filmes, fotografias e livros tornarão célebre a gruta, que passa a se chamar Lascaux. Maurice Taon, orientado pelo Abade Breuil, inicia o estudo das paredes. O Abade Glory vai continuar as escavações, fazendo o levantamento das pinturas e das gravuras. Mas a gruta foi preparada principalmente para receber a visita de milhares de turistas e a camada arqueológica vai sendo pisoteada, saqueada e danificada. O sistema de renovação do ar e os visitantes introduzem espórios e bactérias. As algas verdes, estimuladas pela luz e pelo gás carbônico, tomam conta das paredes e formam-se cristais de calcita branca nas pinturas. Em 1963, a gruta é fechada ao público e recebe um tratamento contra a doença verde e a doença branca. O resultado é um sucesso. 20 anos depois, um facsímile subterrâneo é inaugurado nas proximidades. Há 35 mil anos, em uma das últimas glaciações, o homem de Cro-Magnon, a espécie humana moderna, surge na Europa Ocidental e suplanta aos poucos o homem de Neandertal. Assim como Neandertal, ele pratica rituais funerários. Os gelos polares cobrem uma parte da Europa do Norte. O clima do Vale do Vézère é próximo ao dos países de estepes frias ou de tundras. Os homens não podem sobreviver sem um consumo constante de carnes obtidas por meio da caça e da pesca e complementadas no verão pela colheita de diversos vegetais. Os abrigos sob rochas, ao pé das falésias ensolaradas, foram ocupados durante milênios. A sucessão dos solos de habitats permitiu a definição de diversas culturas designadas de acordo com os locais de descoberta. A aurignacense, que começa há cerca de 33 mil anos. Gravetiano, há cerca de 27 mil anos. Solutrense, há cerca de 22 mil anos. O sítio da Madeleine deu seu nome à derradeira cultura paleolítica, a cultura madaleniana, que desabrocha há cerca de 18 mil anos e se extingue por volta de 10 mil anos.
A datação dos fragmentos de carvão de madeira de Lascaux pelo carbono 14 havia indicado 2 grupos de datas, há cerca de 17.200 anos e em torno de 15.500 anos. A gruta seria então da era madaleniana antiga e teria sido frequentada durante 1.700 anos. Análises e considerações de estilo levam os pesquisadores a recuar ainda mais a datação das primeiras pinturas, atribuindo a Gruta de Lascaux à fase final do Solutrense. Vestígios de uma arte parietal profunda estão restritos a certas zonas. Vales dos rios Vézère e Dordogne, Quercy, o Vale do Rio Ardèche, os Pirineus, a costa cantábrica. Todas essas regiões, situadas na ponta da Europa Ocidental, têm em comum o fato de possuírem cavidades ligadas ao sistema kárstico. O gelo provocou a erosão de zonas de calcário mais frágil, cavando largos abrigos. As lascas se desprendem das abóbadas e, pouco a pouco, as partes fissuradas vão caindo, mecanismo que vai se repetindo. As grutas foram provocadas pela infiltração das águas nas fissuras do platô. As águas dissolvem o calcário e formam pouco a pouco córregos ou rios subterrâneos. Essas galerias, hoje secas, têm quase sempre a forma de um buraco de fechadura. O calcário dissolvido volta a se cristalizar sob a forma de calcita. Em Lascaux, uma camada de marga argilosa protegeu a abóbada contra a formação de estalactites ou contra os habituais enrugamentos. A calcita se depositou em várias paredes de modo regular. A calcita muito branca forma pequenas saliências, gerando um relevo chamado de couve-flor. Assim como os abrigos, as entradas e pórticos das cavernas também desmoronaram. A erosão prosseguiu durante milênios. Aos poucos, os sedimentos foram vedando a abertura, e essa vedação acabou preservando a caverna. Os descobridores de 1940, na realidade, penetraram bem perto da antiga entrada. A gruta é composta de um conjunto ramificado de galerias com um comprimento total que não ultrapassa 250 metros. As galerias se dividem em vários espaços bem distintos. A Sala dos Touros é uma rotunda oval de 6 a 9 metros de largura e quase 20 metros de comprimento. Sua altura chega a 5 metros. Ao seu redor, uma parede regular muito inclinada e coberta de calcita branca. Algumas lascas se desprenderam, deixando aparecer o calcário amarelo. Podem ser vistos pelo menos 4 touros grandes. Eles vão aumentando de tamanho. O último mede mais de 5 metros. Cavalos, cervos, bovinos, símbolos e sinais. E um estranho animal chamado licorne. No fundo da Sala dos Touros abre-se o divertículo axial, um corredor em leve declive, estreito na parte inferior, em geral com menos de 1 metro, e que se alarga na parte superior, 2,5 metros a 3,5 metros de largura na parte decorada. O teto está a quase 4 metros do solo. Na entrada, à esquerda, uma vaca. À direita, um cervo incompleto. 3 grandes vacas vermelhas, cavalos chamados de cavalos chineses, símbolos. Após um estreitamento, na parede direita, uma vaca negra. Uma sequência de 5 pequenos cavalos, os pôneis. Uma cabeça de touro. Na parte esquerda, um touro com mais de 3 metros, com 2 silhuetas de vacas vermelhas. Um cavalo vermelho grande afastando-se em direção ao fundo. Cabritos monteses enfrentam-se separados por um grande símbolo.
O divertículo axial termina numa falsa pilastra. Símbolos e fragmentos de cavalos. Um cavalo caído. Mais adiante, um meandro baixo e estreito prolonga a galeria em alguns metros. Em uma parede, um bisão vermelho e 2 cavalos. Na Sala dos Touros, à direita, abre-se uma galeria de cerca de 15 metros de comprimento e com 2 a 4 metros de largura. A galeria é formada por uma sucessão de 5 conchas. Durante milênios, esse corredor foi submetido à corrosão provocada pela umidade das correntes de ar em direção à saída da gruta. A passagem deve ter sido totalmente pintada e gravada. Ela ainda está decorada com quase 200 gravuras, entre cavalos, bovinos, cabritos monteses e símbolos. A passagem desemboca na nave, um vasto salão de 5 metros de largura, com uma descida acentuada de uns 20 metros. Na parede da esquerda, no canto entre a passagem e a nave, está gravado um pequeno cavalo. Uma frisa com 7 cabeças de cabritos monteses e uma cabeça de veado. Em um painel, um bisão, 5 cavalos e outros cavalos esboçados. Mais adiante, uma grande vaca negra e uns 20 cavalos pequenos enfileirados. Todos os animais apresentam um reforço na gravação dos traços que acentua os seus contornos. Tocando os cascos da vaca, vários símbolos riscados em policromia e gravados. Em frente, a frisa dos cervos. Na parte inferior da nave, os bisões cruzados. A nave é prolongada por uma galeria que atravessa uma zona de calcita esponjosa, onde é impossível pintar ou gravar, tornando-se depois estreita e baixa. O divertículo dos felinos, com cerca de 25 metros de comprimento, compõe-se de várias pequenas conchas gravadas. O primeiro conjunto mostra vários felinos, muitos traçados de animais e símbolos. Depois de um poço, várias outras figuras, entre elas um bisão, o alinhamento de uma cruz e de 3 bastonetes e 6 pontos alinhados 2 a 2. Na saída da nave, à direita, uma sala, a abside, com cerca de 5 metros de largura e parcialmente ocupada por um banco argiloso com vários metros de espessura. No teto, 2 cavalos, face a face, um amarelo e um vermelho. E vestígios de outras pinturas também apagadas pela corrosão. Em toda a parte, do solo ao teto, uma grande quantidade de figuras superpostas. Mais de 1.000 elementos gráficos, dos quais 125 cavalos, 38 bovinos, 70 cervídeos, 17 cabritos monteses. E vários símbolos, dos quais se recensearam quase 400. No fundo da abside, após uma fenda do calcário, abre-se um poço com cerca de 5 metros de profundidade. Embaixo, um corredor estreito fechado em uma extremidade por um desmoronamento. Numa das paredes do corredor, a cabeça e o pescoço de um cavalo. Na outra, um bisão ferido, um homem que cai para trás. Um bastão ou um símbolo com uma cabeça de pássaro na parte superior.
um rinoceronte e 6 pontos alinhados 2 a 2. Na gruta foram encontradas mais de 100 pedras achatadas de tamanho médio. Algumas foram cavadas como uma tigela com um objeto pontiagudo. As pedras, nesse formato, faziam às vezes de lamparinas. Nelas se acendiam pedaços de gordura animal com fragmentos de iscas ou raminhos de zimbro. As mechas embebidas em gordura líquida forneciam a luz equivalente a uma vela moderna. Para garantir a iluminação, os pintores pré-históricos usavam simples fogueiras no solo e tochas de material resinoso. Durante as buscas no poço, foi encontrado escondido sob a argila um queimador de argila rosa cavado e polido. Sua cúpula continha carvões de um produto resinoso identificado como o zimbro. Para decorar os painéis situados a 3 ou 4 metros de altura, os pintores utilizavam troncos de árvores cortados em forma de escada. No divertículo axial, vários buracos na parede e partes planas da cornija estão no mesmo plano horizontal. Um andaime feito com troncos chumbados na rocha teria permitido aos pintores ficarem de pé e alcançarem as partes mais altas da galeria. Pela passagem, hoje cavada para o trânsito dos visitantes, só podia passar um homem abaixado. Os pintores trabalhavam, provavelmente, sentados. Para pintar a vaca negra da nave, eles devem ter ficado em pé na cornija, que em alguns pontos é bem larga. Em frente, escadas simples feitas de troncos facilitavam o acesso à parede elevada dos 5 cervos. O divertículo dos felinos apresenta painéis muito baixos, todos acessíveis à mão. Mas, para alcançar a extremidade, é necessário passar por um poço de mais de 4 metros. Na borda do poço, descobriu-se, enterrado sob alguns centímetros de argila, um fragmento de corda decomposta, feita com 3 cabos de fibra vegetal trançada. A penetração nas cavidades até os buracos e passagens estreitas mais distantes é uma das características mais marcantes das culturas paleolíticas. Na gruta de Combarrel, a galeria estreita onde só se podia entrar rastejando foi decorada até 250 metros da entrada. Apesar dos acampamentos pré-históricos parecerem quase sempre verdadeiros ossários, somente algumas ossadas de animais foram encontradas na Gruta de Lascaux. Os pintores ou frequentadores traziam apenas o necessário para se alimentar durante sua permanência subterrânea. Carnes de cervo, de javali, de cavalo e, sobretudo, de rena. A rena é o animal mais caçado na região. Com a madeira da rena, os homens moldavam pontas de azagaia. Várias delas foram encontradas na gruta. A rena ocupa um lugar de destaque na vida cotidiana, mas, paradoxalmente, é o único animal que não está representado em Lascaux. A menos que se interprete como rena uma gravura indistinta na ábside. Os maiores animais de Lascaux são os auroques, a forma antiga e selvagem dos nossos bois domésticos e dos touros. O último animal em liberdade foi morto no início do século XVII na Polônia. Diversos exemplares foram mais ou menos reconstituídos pelo cruzamento de espécies domésticas. O macho era um animal vigoroso. A altura do garrote podia passar de 2 metros. As fêmeas, menores, tinham a cabeça e os chifres bem mais finos. O bisão era mais maciço que seu descendente moderno, o bisão europeu, e seus chifres eram maiores. A cena da nave talvez mostre o desafio dos machos na época do cio, na primavera. Um dos bisões está na muda. Sua pelagem escura de inverno está caindo, deixando perceber uma pelagem avermelhada. Os 2 animais bem próximos estão de costas um para o outro. O rabo está erguido, sinal de raiva, como o bisão ferido do poço ou vários outros bisões gravados.
Os cavalos, grandes ou pequenos, são abundantes em Lascaux, como na maioria das grutas ou abrigos decorados. Vários parecem usar uma veste colorida em forma de M, com a parte do abdômen mais clara, e tem também traços de espáduas. Estes signos são encontrados no cavalo de Przewalski, um dos raros cavalos selvagens preservados graças aos zoológicos e às reservas naturais. Outros se assemelham ao tarpan, o cavalo selvagem das estepes com membros longilíneos, e outros ainda assemelham-se aos pôneis. Um cavalo pasta, o outro rola no chão. Outros pulam ou empinam. Um cavalo está galopando e tem as orelhas apontadas para frente em sinal de atenção. O que está caído tem as orelhas abaixadas, sinal de temor. As imagens de cervos são muitas. Algumas galhadas, que parecem exuberantes, foram duplicadas pelos pintores. Ramificações com duplos esgalhos, esgalho mestre e terceiro esgalho, às vezes com ramificações bem amplas. No divertículo axial, 2 cabritos monteses se enfrentam. Na nave há uma série de machos velhos alinhados. Vê-se um urso pequeno na linha do ventre de um dos grandes auroques. Na parte mais profunda da gruta, 2 painéis reunindo vários felinos. Orelhas redondas, focinho quadrado, rabo volumoso. São provavelmente leões das cavernas. Um deles parece pular. O outro ruge. Está ofegante ou cospe sangue. Expele um jato de urina como para marcar seu território. Como seu vizinho, tem um traço em flecha. No poço, um rinoceronte lanoso apresentando 2 chifres. Ele é representado em outras grutas, como a de Rouffignac ou a de Combe d'Arc. Auroques, bisão, cavalo, cervo, cabrito montês, urso, leão, rinoceronte, os animais de Lascaux são comuns a outras grutas. Várias pedras achatadas ou ocas, tingidas de vermelho ou de amarelo, foram encontradas em Lascaux. Elas podem ter sido usadas como pilão. Outras serviram como godês ou tigelas para pó ou tinta líquida. Cerca de 100 blocos corantes foram recolhidos na gruta. Alguns apresentam sinais de desgaste. Talvez servissem para desenhar nas paredes. Outros eram raspados com um sílex para fornecer os pós corantes encontrados em quantidade nas primeiras explorações. Os óxidos de manganês são minerais negros, presentes por vezes em estado natural nas grutas. Utilizados em forma de nódulos, podem fornecer um traço negro bem gorduroso. Os ocres são argilas coloridas por óxidos de ferro em amarelo ou vermelho. Deles existiam jazigos na região. Os ocres também eram utilizados para curtir as peles e tingir as vestimentas ou os objetos domésticos. E também, talvez, para lubrificar as armas de caça. Para a maquiagem, a pintura corporal ou a tatuagem, o ocre teria uma função ritual e foi encontrado até dentro das sepulturas. O ocre vermelho pode ter sido comparado simbolicamente ao sangue, como no caso de certos povos atuais. Não existia o azul nem o verde. O branco, apesar de acessível entre as argilas comuns, não foi utilizado em Lascaux. Embora a paleta seja limitada, são muitas as tonalidades obtidas. Os ocres amarelos fornecem tons que vão do amarelo claro ao castanho escuro. Os ocres vermelhos fornecem tons do vermelho ao violeta. O preto de manganês, de acordo com a densidade, fornece o cinza castanho, o cinza metálico ou preto. As figuras são quase sempre monocromáticas. Todavia, muitas reúnem 2 cores, amarelo e preto,
vermelho e preto. As figuras quadrangulares da nave unem as 3 cores da paleta de Lascaux: amarelo, vermelho e preto. Na cena dos bisões recostados, o da direita foi originalmente pintado com vermelho. A seguir foi coberto com preto, que lhe dá outra tonalidade. Na sala dos touros, ou no divertículo axial, os animais se destacam num fundo branco brilhante, pontuado com o amarelo vivo das lascas de calcário, em cima de uma camada castanho-avermelhada. Apesar das poucas cores utilizadas, o efeito geral é policromático. As luzes laranja e vermelha das tochas e das lamparinas deviam tornar os pretos mais profundos e clarear os vermelhos e amarelos, reforçando assim o seu brilho. Cada suporte exigiu uma técnica especial. Na abside e na nave, o calcário é quase sempre liso e friável. Verdadeiros desenhos, como a frisa dos cervos, puderam ser traçados por meio de blocos de óxido de manganês, no caso das 4 primeiras cabeças, e de argila bistre para a 5ª. O desenho foi feito a partir de um X central, verdadeira abstração que pode ser vista em toda a frisa. Na sala dos touros e no divertículo axial, várias figuras apresentam efeitos de cores e degradês muito delicados. 2 técnicas explicam estes efeitos: o soufflé e o crachi. Até pouco tempo, a técnica do crachi ainda era comum para vários povos de caçadores-coletores, como os aborígenes australianos ou os bosquímanos do Kalahari. Desta forma, foram obtidas as figuras rupestres mais antigas, como as mãos em negativo. Praticada em outras grutas, essa técnica parece ter sido pouco utilizada em Lascaux. Como, por exemplo, a do fundo do divertículo axial, onde as superfícies das figuras vermelhas são irregulares. Já o soufflé consiste em soprar o pigmento seco sobre a superfície rochosa, através de um osso oco ou de uma vara. O pó fica então espalhado de modo mais uniforme. A mão ou vários objetos achatados, como peles ou cascas de árvores, podem ser usadas como máscara para se ter contornos mais definidos. Várias pontuações são compostas por pequenas manchas sopradas. Os cabritos monteses são desenhados por uma sucessão de pontos semelhantes e unidos. Com tampões de pele, com ou sem cabo, o pintor imprimia na calcita várias séries de pontos pequenos ou grandes. O tampão permitiu a composição dos contornos e dos detalhes dos grandes auroques. Os pontos sucessivos e sem intervalo formam traços. As partes baixas das silhuetas eram finalizadas com o soufflé e o pincel. Outra ferramenta utilizada era o pincel. Um tufo de crina amarrada com cabo espalhava o pigmento líquido preparado em um godê. Assim foram realizados os contornos dos cavalos chineses ou os cascos dos bisões cruzados da nave. Às vezes são feitos reparos. Os chifres do primeiro auroque da rotunda, a princípio negros, foram reforçados em vermelho, mas nenhum elemento indica quanto tempo depois. Há também modificações nos traçados. A linha do peito de uma das vacas vermelhas foi refeita uma segunda vez. Mesmo considerando as manipulações complexas com o uso das tintas, o trabalho está muito bem cuidado. É como se a parede estivesse envolta de um respeito sagrado. Várias centenas de sílex entalhados foram encontrados no solo da gruta. As ferramentas apresentam sinais de desgaste.
O traço fino era obtido com o uso da ponta. A gravura mais larga, utilizando toda a largura do sílex e repassando o traço várias vezes. O traço mais incisivo, ao retirar a pátina, faz aparecer a rocha subjacente mais clara. Associada à pintura, a gravura não tinha função de desenho de referência, pois só intervinha na fase final. Cercava as áreas em cores, depois de executadas, dando forma à pintura por efeito de contraste. Por vezes, a gravura acrescenta detalhes delicados, como os olhos ou as narinas. Ou então, quando intervém numa superfície pintada, ela produz uma nova forma no interior da primeira. A gravura não foi praticada apenas nas grutas. Assim como a pintura e a escultura, ela é uma arte que se desenvolveu sobre todos os suportes. A arte mobiliária, pouco divulgada na época de Lascaux, terá um impulso considerável na era madaleniana. Quando penetraram na gruta, os primeiros visitantes encontraram um volume muito envolvente, em escala humana, com suas paredes próximas, suas grandes superfícies de calcita branca fáceis de decorar e seus corredores. Muitos animais parecem se mover sobre um solo imaginário, delimitado pelos bancos inferiores. Assim como um cavalo do divertículo parece correr no topo de um tipo de falésia. Na nave, a cornija serve de assento para o rebanho. Diversas formações da parede resultaram por vezes em formas de animais. A espádua e a bacia de uma das vacas vermelhas correspondem a áreas planas e em relevo das paredes. O cavalo caído se enrosca na falsa pilastra. A calcita branca foi, em alguns casos, danificada pela queda de lascas. Os pintores costumavam integrar essas lascas às suas composições. Entre os dois auroques que se enfrentam, alguns cervos são mostrados sob todas as formas possíveis. O primeiro está completo. No segundo, falta só a cabeça. O terceiro só tem a parte dianteira e uma ramagem. O quarto só tem o corpo. 2 lascas formam a ramagem. O quinto é só um galho. Seu corpo é evocado pela grande lasca alongada. Para o pintor, é como se o animal já existisse nas formas da parede. Desde a época dos pintores, outras lascas caíram, mutilando 2 auroques. Uma grande placa com vestígios de pintura estava no chão, aos pés do Licorne, no momento da descoberta. Ela perdeu quase todos os sinais de cores. Ela pôde ser refeita graças a uma foto tirada em 1948. Um cavalo pequeno perde sua cabeça. Volta a surgir uma cabeça grande pintada da mesma forma que os auroques vizinhos. Também, na parede oposta, muito corroída, subsistem somente vestígios do 6º auroque que estava virado para a entrada da gruta. A maioria dos animais figurados está em movimento. Os auroques, com as patas bem separadas, parecem avançar rapidamente. Um único detalhe anatômico comprova o movimento. O bisão ferido do poço se prepara para o ataque. O pintor moveu a cabeça sem deslocar o resto do pescoço. Uma vaca do divertículo axial é representada saltando ou rolando no chão. Às vezes, um pequeno traço ou um ponto evocam a respiração do animal. Talvez diversos grupos tenham sido pintados para unir as ações sucessivas ou as posições diferentes do mesmo animal.
As convenções adotadas para a perspectiva correspondem a observações precisas de caçadores. Os chifres dos auroques apresentam uma dupla curvatura. Este volume complexo em forma de lira pode ser percebido sob aspectos bem diferentes ao menor movimento do animal. Um perfil quase absoluto com os chifres paralelos em forma de S, ou sucessão de um chifre em S e de um chifre em C. A vaca preta da nave apresenta ainda outras características. As articulações e a musculatura estão delicadamente gravadas. Os membros estão separados pela linha do ventre e pelo peito, diferenciando com precisão os planos dianteiro e traseiro. Muitas vezes é graças à interrupção do traço ou das superfícies da pintura que se distinguem os membros. Áreas brancas na superfície preta separam anterior direito, anterior esquerdo e papada dos auroques ou os diferentes planos em que se encontram os membros dos bisões. As paredes pintadas estão ou muito inclinadas ou muito elevadas. Os pintores trabalhavam próximos das paredes, mas sabiam que a visão do visitante seria mais baixa e mais oblíqua. Assim foram feitas deformações voluntárias nas figuras. O corpo da primeira vaca do divertículo axial está pintado numa superfície côncava, em posição elevada. Sua forma estirada se reconcentra quando é vista do solo e em diagonal no eixo do corredor. Um dos auroques da rotunda também está estirado. Ele volta ao normal quando é visto no eixo da sala. Na rotunda, o cavalo pequeno foi pintado antes do cavalo grande, pois a linha do ventre se interrompe logo antes da cabeça. O cavalo grande, por sua vez, foi pintado antes do auroque, pois a linha da espinha dorsal do auroque termina na cabeça do cavalo e volta depois da crina. Da mesma forma, papada, peito e membros anteriores do auroque poupam o cavalo pequeno que caracola a seus pés. A ramagem do cervo vermelho, ao contrário, vem se superpor ao focinho do auroque. Assim, este painel mostra uma ordem de composição precisa, como se o período do cavalo antecedesse o do auroque e o período do auroque antecedesse o do cervo. Sem que se possa determinar, no entanto, se teriam decorrido entre essas diferentes pinturas alguns instantes, alguns anos ou alguns séculos. Na realidade, um dos aspectos mais estranhos da arte parietal pré-histórica é a forma como certos animais estão cobertos por outros, ou se interpenetram, ou ainda, ao contrário, evitam se superpor. As superposições de gravuras são ainda mais estranhas. Algumas paredes de Lascaux, em especial as da abside, apresentam milhares de traços gravados. Nesse emaranhado, se distinguem animais completos, assim como fragmentos de animais, incisões profundas e arranhados leves, redes de linhas, assim como traços personalizados, traçados aleatórios e símbolos elaborados. Em Lascaux existem mais de 400 símbolos pintados ou gravados, um número excepcional na arte parietal. Traços retilíneos, traços duplos paralelos, presentes também nas pontas de azagaias encontradas na gruta. Traços múltiplos encaixados que podem ser vistos também no queimador do poço, às vezes formam correntes. Traços múltiplos agrupados em forma de estrela, também presentes numa azagaia da gruta. Signos ramiformes retos ou curvados, alguns evocam plumas ou leques, outros, com ramificações em curva, foram chamados de choupanas. Signos quadrangulares, dos quais foram encontrados mais de 50 em Lascaux. São retângulos com divisões.
Signos compostos que agrupam várias figuras, traços, cruzes, bastonetes e pontos. Signos agrupados, séries de traços com ganchos ou pontas. E, finalmente, bem visíveis os grupos ou alinhamentos de pontos grandes. No fundo do divertículo dos felinos, a parte mais afastada da caverna, existem 6 pontos vermelhos alinhados. Um mesmo grupo de 6 pontos, desta vez pretos, é visto no poço atrás do rinoceronte. Este sinal talvez traduza um limite. Uma figura de Lascaux permanece um mistério, o licorne. Corpo maciço, rabo muito curto, pele pintada, membros grossos, cabeça pequena e focinho curto, um par de chifres finos e rígidos. Alguns pensaram reconhecer um antílope do Tibete com chifres paralelos. Os chifres também foram interpretados como sendo o rabo do auroque que está na frente. Neste caso, o animal seria uma rena que perdera seus chifres. Por sinal, as fêmeas da rena apresentam manchas sazonais. Outros viram nessa figura um felino, ou ainda um feiticeiro vestido com a pele de um animal. Enfim, um verdadeiro ser imaginário. Na realidade, várias figuras irreais ou fantásticas foram encontradas em outras grutas. Por outro lado, muitos animais de Lascaux só são representados de forma fragmentada. O animal não é mostrado, apenas sugerido por sua silhueta ou por um de seus atributos. Atitude que sugere mais um ato votivo do que um simples trabalho artístico. A silhueta pintada de preto na cena do poço é o único ser humano representado em Lascaux. Um bisão ferido por uma azagaia perde suas entranhas e, com o rabo eriçado, investe ou acaba de investir contra um homem que cai de costas. O homem tem uma cabeça de pássaro, tórax longo, pernas finas e o sexo ereto. Os braços estão abertos. As mãos só têm 4 dedos. Logo abaixo, um tipo de pássaro sobre um cabo. Talvez o propulsor da azagaia que feriu o animal. Existem diversos personagens bem semelhantes em outras grutas ornamentadas. Por exemplo, os homens com chifres de Gabiyu. Ou ainda aquele denominado o Grande Feiticeiro, da Gruta dos Três Irmãos. Uma gravura complexa realçada por traços pretos que mostram um ser humano com uma grande ramagem na cabeça. Existem também algumas cenas que opõem um homem e um animal, como a da Gruta de Villars, ou aquela esculpida num bloco calcário de Roc de Serre. Um homem parece estar fugindo de um auroque ou de um boi musculoso. É preciso relacionar a cena do homem ferido a estas silhuetas humanas cheias de traços encontradas em Pechmerle, em Cognac, ou na Gruta Cosquer. Elas talvez evoquem uma lenda ou uma experiência comum a todas essas culturas. Por volta do fim do século XIX, quando triunfa entre os sábios o positivismo e o anticlericalismo, a arte é interpretada como um puro produto da paixão decorativa. Mas logo o aspecto subterrâneo e sagrado da arte parietal é enfatizado. Comparando-a às produções gráficas das sociedades estudadas pelos etnólogos, Salomon Reinach atribui esta arte à magia. O feiticeiro ou o caçador se apropria da energia do animal, induz a fecundação dos rebanhos pela multiplicação das imagens ou então procede a cerimônias de encantamento. Para o Abade Breuil,
As grutas são santuários que abrigam cerimônias mágicas. Os animais flechados corresponderiam à magia da destruição. Os casais de animais, à magia da reprodução. Algumas cenas relativas aos humanos corresponderiam à magia da caça. O tema da caça permitiria também a interpretação de um grande número de símbolos, como as figurações de azagaias, flechas, arpões ou propulsores. Os símbolos quadrangulares seriam armadilhas. Os símbolos encaixados, estilizações de traços de animais ou de chifres. Já em 1945, Max Rafael sugere que a proximidade entre certos animais nas paredes tem um significado. As superfícies ornamentadas são dispositivos iconográficos organizados e relacionados ao totemismo. A predominância de uma espécie numa gruta indicaria que se pertence a um clã. A partir de 1950, Annette Laming-Empereur propõe que se volte aos próprios documentos arqueológicos. Os santuários profundos mostram temáticas repetidas, com a associação cavalo-bisão ou cavalo-auroque, em que algumas teriam um caráter sexual. Estas associações simbolizariam os sistemas de aliança entre grupos ou alianças matrimoniais. Por exemplo, no divertículo axial estaria representada a aliança do clã do boi com o do cavalo. André Leroi-Gourhan retoma e desenvolve uma parte dessas teorias. Ele inicia um estudo estatístico e uma localização nas paredes das espécies animais representadas. Algumas, como os felinos ou os rinocerontes, marcam os fundos das grutas. Outras estão em posição central, como os cavalos, os bisões, os auroques e os cervos. Haveria um tema principal para cada grande gruta, tema este apoiado num casal de base, investido de valores sexuais, acompanhado de figuras secundárias. Em Lascaux, o casal de base estaria formado pela associação do cavalo e do auroque, e as figuras secundárias seriam o cervo, o cabrito montês e o bisão. Leroi-Gourhan chamou atenção para os símbolos aos quais ele também atribuiu um valor sexual. Os símbolos mais finos seriam machos, os símbolos cheios seriam fêmeas. Teríamos, então, um sistema dualista sexuado como o Yin e o Yang chinês. O próprio Leroi-Gourhan atenuou o simbolismo sexual no decorrer dos anos, passando a se interessar pela gruta como um espaço organizado. As associações de animais, sua disposição na parede, sua ligação com os símbolos, todos esses caracteres participam de uma espécie de sintaxe. Depois de Leroi-Gourhan, a atenção dos pesquisadores voltou-se para a análise da comunicação gráfica. Propôs-se a leitura dos grandes painéis das grutas, mas, até agora, não foi possível fornecer uma interpretação definitiva dessas estruturas. Aliás, os estudiosos da pré-história acabaram desconfiando da aparente homogeneidade das ornamentações. Percebe-se como sendo muito próximas umas das outras manifestações gráficas que se estendem por mais de 20 mil anos, isto é, ao longo de centenas de gerações. Ora, cada gruta é diferente das outras. Cada uma possui seu estilo e sua organização simbólica própria. Outros campos de pesquisa, os territórios e as estações. Os caçadores madalenianos viviam como seminômades, de acordo com as migrações anuais da caça, todavia voltando todos os anos ao seu habitat de base. O Vale do Vézère, orientado para o sudoeste e oferecendo uma flora mais temperada em certos períodos, era uma rota de migração animal sazonal em direção às montanhas do Maciço Central. Os numerosos abrigos da região correspondem a hábitats de tribos de caçadores. As grutas ornamentadas, mesmo próximas no espaço, parecem ter correspondido a etnias que aos poucos foram se diferenciando. Estilo, técnicas pictóricas, grupo de animais emblemáticos, tudo era diferente, mas os princípios religiosos originais eram os mesmos. No entanto, pode-se observar um parentesco entre certos conjuntos.
Assim, os símbolos tectiformes são comuns às grutas de Fond de Gaume, Combarelle, Rouffignac e Bernifal. Da mesma forma, os símbolos quadrangulares de Lascaux são vistos em Gabioux, a cerca de 60 quilômetros de lá, no vale do rio Ille. A pequena cavidade de Gabioux tem muitos outros pontos em comum com Lascaux, como o estilo dos cavalos, com a silhueta característica e até a perspectiva sugerida pela reserva. Certos símbolos seriam marcadores étnicos, provando que se pertence a um clã, uma tribo ou um povo. Parece ser verdadeiro que as composições das grutas relacionam ao mesmo tempo símbolos de integração a uma determinada população e um imaginário mais complexo a uma forma de religião. Talvez os visitantes do Santuário de Lascaux tivessem que seguir um percurso imposto, um ritual mantido por quase todas as religiões antigas e atuais. Neste caso, seria possível distinguir vários espaços bem diferenciados. Um espaço aberto a todos, a rotunda, o divertículo axial. Aí se reuniriam os membros de uma mesma comunidade, familiarizados com os grandes conjuntos de imagens animalescas, que eles decifrariam painel por painel, orientados por um narrador, um ancião ou um xamã. Um espaço secreto, esotérico, o da nave e da abside. Os milhares de traços gravados na pedra estariam sempre à espera de serem decifrados e talvez até completados. O divertículo dos felinos teria representado um espaço conjuratório, reservado a certos graus de iniciação. Só pode ser visitado por uma pessoa, sozinha ou em grupo muito pequeno, rastejando no chão para, lá chegando, decifrar ou inscrever alguns símbolos. Último espaço, o poço. Quando a gruta foi descoberta, o poço estava coberto de lamparinas. Nele foram encontradas, além do queimador de argila rosa, pontas de azagaias e lâminas de sílex. Talvez fosse uma espécie de cripta. Um espaço secreto e reservado, onde eram guardados os objetos votivos. E o espaço sonoro? As ressonâncias também tiveram seu papel. É preciso imaginar que as cerimônias ou as visitas eram acompanhadas de músicas, cantos, danças, salmos e declamações. O aspecto visceral, animal ou sexual desses volumes subterrâneos mexeu muito com a imaginação. É provável que uma relação simbólica poderosa tenha se estabelecido entre as crendices dos povos paleolíticos e as arquiteturas profundas, as sucessões de salas, os relevos evocadores da pedra. As sombras em movimento provocadas pelas tochas acrescentavam uma dimensão alucinatória a esses espaços, já percebidos como pertencendo a um outro mundo, um mundo de trevas, oposto ao mundo de luzes do exterior. As pinturas rupestres foram associadas por vários autores ao xamanismo. Entre os bosquímanos da África do Sul, por exemplo, o xamã, durante uma cerimônia, passa ao estado de transe, talvez sob a influência de drogas alucinógenas. Diz-se que ele viaja por outros mundos, o dos mortos ou dos espíritos animais, que lhe conferem o poder de curar ou lhe trazem a caça em abundância. Esta cultura xamânica é encontrada entre os índios da América e os povos da Sibéria. Para alguns, o homem do poço seria um xamã, num momento de transe, em êxtase, logo após um sacrifício animal. Está fantasiado com uma máscara de pássaro e usaria um bastão com a mesma cabeça de pássaro. Para os homens do Paleolítico, a viagem sob a terra, nas trevas,
O périplo nas profundezas poderia ter sido uma forma de reviver essa experiência e fazer renascer essas visões. Os homens talvez acreditassem que os animais que eles pintavam existiam atrás da superfície rochosa, como se fosse um véu entre o seu mundo e o mundo dos espíritos. Assim como os meandros, os traçados indeterminados que cobrem certas paredes talvez representassem uma espécie de cosmos original, de onde saíam pouco a pouco os animais. Uma caverna ornamentada é, portanto, uma construção simbólica contendo mensagens em diversos níveis de leitura. O que poderiam ser essas mensagens? Seriam elas decifráveis? As grutas são locais sagrados, secretos. Assim, as figuras e os símbolos que elas guardam referem-se às histórias sagradas ou iniciáticas que veiculam a tradição oral dos povos, isto é, referem-se aos mitos. De fato, em todas as sociedades sem escrita, a arte é indissociável dos mitos fundamentais. O mito surge sob a forma de narrativas lendárias ou de imagens que trazem à cena homens, animais ou seres fabulosos. É uma história que permite contar as origens do sol, das estrelas, da terra ou dos homens e resolver as contradições existenciais da comunidade. Entre o céu e a terra, entre a noite e o dia, entre os animais e os humanos, entre os homens e as mulheres, entre a vida e a morte. Daí o sistema de oposição entre dois animais e a presença de mediadores. As grutas eram reservatórios de mitos, e é provável que também reservatórios de imagens próprias para inspirar a decoração de todos os objetos da vida cotidiana. A imagem serve de base para essas narrativas míticas, conta os conflitos e sua resolução, e conserva para o futuro as respostas às perguntas, sem as quais a identidade de um grupo não poderia ser preservada. Não é possível decifrar melhor esses mitos, que só poderiam ser compreendidos se acompanhados das narrativas orais. Pode-se, no máximo, adivinhar alguns. É impossível para o homem pré-histórico não se perceber numa relação em espelho com o animal, ou até se perceber como o próprio animal. Os grandes ancestrais evocados pelos mitos do mundo são sempre animais. Como a maioria das tradições orais dos povos caçadores, os mitos descritos nas paredes talvez sejam narrações daqueles tempos antigos em que o homem e os animais ainda não eram distintos. Versão brasileira Audionews.